Mateus capítulo 22, versículo 29. Mateus 22, 29. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, este é o tema da mensagem nessa noite. Errais, desconhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Então, quando o Senhor Jesus fala essa resposta, num contexto onde ele estava sendo questionado. As pessoas estavam tentando pegar Jesus, em algum erro, pegar Jesus em alguma dificuldade. Então, ele estava ali numa reunião pública e as pessoas se aproximavam dele e começavam a perguntar coisas para tentar induzi-lo a alguma resposta errada ou algum erro doutrinário, qualquer coisa desse tipo. Então, quando nós olhamos um pouco antes dos versículos 15 a 22, os fariseus ali questionaram Jesus se era lícito pagar o tributo a César, o imposto. Então, se Jesus falasse assim, não, temos que pagar imposto para César, ele ia ser acusado de traidor, porque os judeus não queriam estar debaixo do Império Romano. Se Jesus falasse assim, não precisa pagar o imposto para César, ele ia ser acusado de alguém que era um revolucionário que estava se levantando contra o Império. Então, pensa numa saia justa, irmão. Pensa numa situação naquela que você não tem que... Qualquer coisa que você fale, as pessoas vão te pegar, não é? Então, perguntar para ele, é lícito pagar o imposto para César? Aí todo mundo conhece a resposta de Jesus. Ele pediu a moeda, falou assim, de quem é essa foto aqui? De quem é esse... a foto é de César. Falei assim, então não dê a César o que é de César e dê para Deus o que é de Deus. E aí chegaram alguns fariseus, uns saduceus, e perguntaram para ele, com questão à ressurreição. Falou assim, olha, eles inventaram uma história e disseram assim, aqui no nosso meio teve uma mulher que casou com um cara, o cara morreu, depois o irmão dele casou, o outro morreu, casou, aí 7 irmãos desposaram aquela mesma mulher. Na ressurreição, ela vai ser mulher de quem? Então, duvidando da ressurreição e questionando o Senhor Jesus com relação a esse assunto. Aí o Senhor Jesus, ele diz isso, ele fala dessa forma, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E depois ele explica, que na ressurreição serão como os anjos, não se darão em casamento, e você pode ler lá depois, mas a ênfase que eu quero dar hoje é na resposta de Jesus para eles. Olha, vocês estão errando, estão incorrendo num erro. E o motivo pelo qual vocês estão errando é porque vocês não conhecem as Escrituras. E vocês também não conhecem o poder de Deus. Amém? Vamos meditar nisso nessa noite, Vamos orar, fecha os teus olhos. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é aquele que corrige o nosso coração, corrige a nossa mente, corrige a nossa visão. O Senhor nos ama. E nós entendemos, Pai, que por causa do seu amor, o Senhor tem derramado sobre nós, ó Pai, coisas boas, coisas que vão nos levar ao acerto e não ao erro. Então, nessa noite, nós clamamos que o Senhor nos ajude, ó Pai, neste tempo que vamos ter aqui juntos, ó Pai, a perceber aquilo que o Senhor quer nos falar e que nós possamos ser edificados em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Então, irmãos, o que me chama a atenção é a resposta de Jesus. E eu queria meditar um pouco nisso. Ele fala assim, olha, vocês erram, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A primeira coisa que me chama a atenção é que aquelas pessoas estavam erradas, estavam errando em um conceito, elas estavam errando em algo, elas estavam cometendo um engano. Na verdade, irmãos, essa palavra, errar, ela é traduzida, a mesma palavra é traduzida em outros textos bíblicos. Em Mateus capítulo 18, 13, é a ovelha perdida, a ovelha que se perdeu. Sabe a parábola das 100, da ovelha que se perdeu, das 100 ovelhas? Deixa 99 lá e vai buscar a 100ª que está perdida. A palavra usada para a ovelha que se perdeu é a mesma palavra do erro. Ela errou o caminho. Aquela ovelha errou o caminho. Então ela se perdeu do rebanho. Por quê? Porque ela errou. Irmãos, ninguém gosta de errar.
Agora que a gente tem os aplicativos aí de mapa, né? O pessoal bota no carro, né, e usa o celular para poder chegar certinho no lugar. Mas eu sou do tempo, irmãos, que a gente não tinha isso. E quando eu ia lá para São Paulo, eu ia com a cara e a coragem, e o erro era certo, irmãos. Quem é desse tempo aqui? Pegava aqueles guia da página amarela, vocês nem sabem o que é isso. Guia 4 rodas, que tinha umas páginas amarelas assim, aí você começava a ver um mapa aqui, daqui a pouco tinha umas letras que dizia que ia para outra página, aquele mapa continuava numa outra. Imagina o município de São Paulo, irmãos, num livro, mapa, rua por rua, bairro por bairro, avenida por avenida, é uma loucura. Aquilo ali, irmãos, era uma loucura. E a gente errava, olhava aquilo ali, parava no posto para pedir informação. Irmãos, assim, o cara para trabalhar de frentista, ele tinha que saber dar informação, senão não trabalhava. Não é? Então vocês sabem do que eu estou falando. E eu, irmãos, como, né, um bom marido, né, muitas vezes estava indo para um lugar e eu assim, querido, não de propósito, mas eu me perdia. E a Adriana falava assim, pergunta ali para aquele senhor. Não precisa. Aí ela, ali tem uma senhora. Eu falei assim, imagina, Deus, que a mulher não sabe de nada, mas de repente ela mora aqui. Eu passava reto com o carro, não, eu vou achar. Tem alguns irmãos que estão rindo aí porque estão se vendo em mim, né, irmãos? As irmãs também. É assim mesmo, pastor, é assim mesmo. A gente é terrível. A gente não quer errar, mas erra. Então, essa palavra no grego, assim, vocês erram porque desconhecem. Não é? Então, errar é errar o caminho. A pessoa errou o caminho. Então, de repente, você quer chegar num lugar de bênção. Você quer chegar num lugar onde você vai ser abençoado. Você quer chegar num lugar, irmãos, onde você vai receber aquilo que você sonha. Mas, de algum momento, você errou o caminho. E porque você errou ali, você não chegou onde você queria. E quando você vê, você está num lugar diferente, num lugar espiritual diferente, que ao invés da bênção que você sonhava, aconteceu algo que deu errado. Vou dar um exemplo para vocês. Davi estava na casa dele. Chegaram para ele e falaram assim, olha, Deus tem abençoado a casa de Obed-edom, porque a arca ficou na casa de Obed-edom. E falaram para ele assim, Deus tem abençoado a casa de Obed-edom, tremendamente. Então Davi desejou também a bênção, e Davi mandou buscar a arca, para que pudesse trazer a arca para Jerusalém, e ele queria a bênção na casa dele também. Mas quando chegou a arca, ele abençoou o povo, ele abençoou tudo, botou a arca lá onde ele tinha feito, né, o tabernáculo de Davi, que era redondo, ele botou a arca lá no meio, abençoou o povo, deu um pedaço de bolo, deu um pedaço de carne, fez uma festa e tal, mas quando ele chegou na casa dele, Mical estava lá, e Mical falou assim, olha que papelão que você fez, hein, Davi? Você dançando aí, né, mostrando a sua nudez, não sei o quê, ele pegou e também já mandou uma resposta para ela, olha, seu pai, né, foi rejeitado por Deus me colocou no lugar do seu pai, então a bênção que ele queria, na verdade, na casa dele houve maldição, sabe por quê? Porque a mulher dele nunca mais pôde ter filho. Então, veja a cena, ele queria a bênção, mas em algum momento ele errou. Eu vi um pregador dizendo que ele errou, que o primeiro lugar que ele devia abençoar quando trouxe a arca era a casa dele, a família dele, e depois abençoar o povo. Mas ele foi primeiro abençoar o povo, deixou a sua casa por último, e aí entrou a confusão. Amém, irmãos? Então a gente vê que os erros acontecem com grandes homens de Deus. Os erros, errar o caminho, isso acontece. Outra tradução para essa mesma palavra é enganar-se. Não é? É a tradução da NVI, para o mesmo texto de Mateus 22, 29. Jesus respondeu, vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Então vocês estão enganados. Lá em 1 Coríntios 15, 33 diz, não vos enganeis. Essa palavra enganar-se, não vos enganeis, é a mesma palavra que fala do erro. Vocês estão errando. Então, queridos, o erro tem a ver com engano. Tem a ver com, não um erro proposital, porque, irmãos, o engano, ele pressupõe que você acredita naquilo que você está fazendo. Você está enganado, mas você acredita que você está certo. Ninguém faz a coisa errada, irmãos, de propósito. Vocês estão me acompanhando, amém? É claro que tem um ou outro que faz a coisa errada de propósito, mas aí eu não estou dizendo de pessoas como nós que estamos querendo acertar. Quem quer acertar aqui? Eu quero acertar. Mas pode ser, irmãos,
Que nós estejamos enganados em algum ponto, em algum momento, em alguma situação, em alguma circunstância. Pode ser que você e eu estejamos enganados, errando o caminho. E o engano, irmãos, ele pressupõe que eu acredito que estou certo. Eu acredito que aquilo é o melhor para mim. Eu acredito que, de repente, isso que eu estou dizendo vai causar o efeito desejado. Então, o seu filho tira uma nota ruim na escola, aí você pega o boletim dele e fala assim, você é um burro mesmo, você não presta para nada. Você acredita que talvez essa maneira de falar vai gerar nele vontade de estudar. Mas, na verdade, irmão, você está enganado. Porque quando você fala, você é um burro mesmo, você não serve para nada, você está imprimindo nele uma identidade que Deus não fala. Se você quer, como eu fiz com as minhas filhas quando tiveram notas baixas, poucas vezes que tiveram notas baixas, minha filha está aqui, né? As poucas vezes que elas tiveram nota baixa, eu lembro que eu cheguei e falei assim, não filha, fica tranquila, sentei com elas, estudei com elas. Eu não lembro qual das duas, eu não lembro mesmo, mas teve uma prova de matemática que tirou acho que 2 ou 3 na prova, porque ela não tinha entendido. Tirou 2 ou 3 na prova. Eu disse, pai, tirei 2 ou 3, não tem problema, vamos estudar. Sentei com ela, estudei com ela, tirou 10 na próxima prova. Amém, irmãos? Por quê? Porque Deus me deu a sensibilidade naquele momento de falar assim, o caminho não é brigar, o caminho é levá-la a entender. Então, a minha briga com a Fernanda e com a Flávia, você precisa entender o princípio. Não, pai, resolve o exercício. Eu não quero resolver o exercício. Qual é o princípio? Elas ficavam doidas comigo. Aí a Adriana ficava assim, mas vocês estão estudando ou estou brigando? Fazer os dois. Que eu sentava na mesa com elas e a Adriana ficava lá só vendo o movimento. E eu ficava ali. Aí quando eu errava o exercício, nossa, era a alegria das duas. Pai, errou! Né? E a gente ria junto, se divertia, mas não importa. Eu estou dizendo o seguinte, às vezes você acha que dar uma palavra forte, firme, você acha que fazer greve de silêncio vai resolver. Irmãos, por exemplo, eu estou lá em casa, aí a Adriana, sei lá, queimou o meu bife. Aí eu fico bravo, porque ela queimou meu bife. Tudo isso é hipotético, tá, irmãos? Aí queimou meu bife, eu fico bravo. Aí o que eu faço? Eu levanto da mesa sem falar nada, vou na porta da cozinha, bato a porta e vou embora. Pá! A Adriana está sentada na mesa, ela fala assim, nossa, alguma coisa está errada. Estou comunicando que alguma coisa está errada. Eu não falei nada, mas o fato de eu bater aquela porta com força está comunicando uma insatisfação da maneira errada. Na minha cabeça, eu acho que eu estou certo. Porque se eu não achasse, eu não agiria assim. Mas eu vou dizer para você, não é o certo. Eu acho que se eu ficar quieto, agora eu vou... Né, a Adriana, eu deixei um dinheiro guardado na gaveta, ela achou e gastou. Também é hipotético, tá, irmãos? Né, eu que acho o dinheiro e gasto, não é ela. Não é? Aí eu falo assim, não, quer saber de uma coisa? Agora eu não vou conversar com ela. Só você pegou, então tá bom, agora. Não falo com ela. Aí ela fala assim, Marcelo, você viu não sei o quê? Responde para sua mãe aí, filha, que está perguntando as coisas aí. Ou então, ô filha, fala para sua mãe que o que ela está procurando está lá atrás do guarda-roupa. E não fala. Que bobagem, irmãos. Você acha que está certo, mostrando uma insatisfação. Na verdade, você está enganado, porque isso não vai trazer bênção para a sua vida, para a sua casa. No ministério, a pessoa fala assim, agora eu não vou mais. O pastor não me chamou para pregar, então eu não vou mais. O pastor não me chamou para entregar o pão da ceia. Graças a Deus não sou eu que chamo, tem outro irmão que chama as pessoas que vão entregar o pão e o suco de uva. Não sou eu que faço isso. Né? Mas o pastor não me chamou. Quer saber de uma coisa? Na próxima ceia eu não vou, para ver se você vai sentir minha falta. Irmãos, a pessoa acha que isso está certo, mas é um engano. Não é assim que se procede com maturidade. Não é assim que nós procedemos de maneira a alcançar aquilo que Deus tem para nós. Não é assim, irmãos, que nós vamos acertar para desfrutar do poder de Deus. Então Jesus falou assim, vocês erram, vocês estão enganados. Vocês estão enganados, porque vocês desconhecem a Escritura e o poder. Então, querido, não se engane. O erro não me parece proposital aqui nesses textos. Né? Ninguém se perde de propósito. O engano já sugere que a gente acredita que aquilo que estamos fazendo parece bom, parece verdadeiro. Mas, na verdade, querido, o nosso engano e o nosso erro vem da falta de conhecimento.
nós não temos conhecimento daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Algumas vezes nós não temos conhecimento daquilo que Deus quer fazer. Esse é o primeiro tópico. Existem 2 motivos pelos quais nós somos enganados ou nós erramos. Primeiro tópico aqui, os 2 motivos são não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Primeira coisa que eu quero falar, não conhecer a Escritura. Querido, você precisa conhecer a Bíblia. Nós precisamos conhecer a Bíblia, as Escrituras. Não adianta você conhecer a Bíblia de ouvir pregação apenas. Tem gente que só conhece a Bíblia de ouvir pregação. Tem gente que só conhece a Bíblia de ver pregação no YouTube. Ou de ver pregação na igreja. A pessoa conhece aquilo ali. Mas ela mesmo não lê. Irmãos, eu vou falar por mim, tá bom? Posso falar por mim? Amém? Eu vou falar por mim, assim você não se ofende. Mas eu me lembro, quando eu era novo na igreja, e não tinha lido a Bíblia toda, então alguém chegava e falava assim, abra sua Bíblia lá em Jeremias. Aí abria a Bíblia em Jeremias, os caras começavam a pregar ali 2 versículos, mas eu achava tão legal, e eu continuava lendo, porque eu não conhecia. Quem já fez isso? Não levante a mão, não, só pensa, irmão. Não é? A gente não conhece, então a gente até para de prestar atenção no pregador, porque a gente vai lendo. Irmãos, para ler a Bíblia na sua casa. Conheça a palavra de Deus, faça um estudo. Não é? Hoje está tão fácil da gente entrar na internet e olhar aqui, tem estudos bons, preparados, esboços, tem comentários, né? Comentários que ensinam a gente a entender, comentário histórico, nos posiciona na geografia, na história, na aliança, se é Novo Testamento, se é Antigo Testamento. É coisa gostosa de ler, de estudar. Estude a Bíblia. Conheça aquilo que é teu por direito. Leia, medite. Tem que meditar na palavra, irmãos. Meditar, parar e deixar a palavra falar com você. Não é? Olha só o que está escrito lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Eu vou ler rapidinho aqui, não precisa abrir. Só a parte A. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, quando nos falta o conhecimento, nós somos enganados. E pior, não é? O profeta, aqui Deus inspirou o profeta e o profeta escreveu como se fosse Deus falando. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, quando nós não temos o conhecimento da Escritura, nós não somos apenas enganados, nós somos destruídos. Somos destruídos, irmãos. Quantos casamentos acabaram? Quantas famílias acabaram? Quantas situações, quantas empresas faliram? Quantas amizades acabaram? Quantas situações, quantos ministérios foram jogados fora, foram enterrados? Quantas e quantas frustrações, quantas angústias, quanta dor, porque a destruição, a falta de conhecimento, quanta falta de perdão, todo tipo de confusão, de bagunça, de dor, todo tipo de coisa ruim, irmão, acontece, onde falta o conhecimento da palavra. Mas quando nós conhecemos a palavra, nós lutamos pelo nosso casamento. Quando nós conhecemos a palavra, nós lutamos pela nossa família. Quando nós conhecemos a palavra, nós entendemos que foi Deus que nos chamou para o ministério e Ele vai nos capacitar. Quando nós conhecemos a palavra, nós entendemos que as coisas podem estar aqui num momento difícil, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, quando nós não conhecemos, além de sermos facilmente enganados, nós estamos caminhando para um rumo de destruição, porque a palavra diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Irmãos, a palavra de Deus, ela fala sobre nós. A palavra de Deus fala que nós fomos criados à imagem de Deus. A palavra fala que nós fomos criados para ter comunhão com o Senhor. A palavra fala, querido, que Deus nos amou de tal maneira que quando nós pecamos, que quando nós nos afastamos de Deus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Ele deu, a palavra de Deus fala que Ele faz com que o solitário viva em família. A palavra de Deus fala coisas tremendas. Então, querida, a pastora Lucimara teve um sentimento aqui durante o louvor, de alguém que aqui está se sentindo extremamente solitário. Eu não sei se é um homem, se é uma mulher, mas uma pessoa que se sente solitário, e essa solidão chega até a doer. Mas eu quero dizer para você, a palavra diz que faz com que Deus faz com que o solitário viva em família. Há uma promessa para você que sente solidão. Esta aqui é a sua família. Você é chamado para viver em família.
Há aqui irmãos em Deus, em Cristo Jesus, que vão fazer toda a diferença na sua história e você vai ser fortalecido ou fortalecida. Então, quando nós não conhecemos a palavra, nós não entendemos as promessas são para nós. Irmãos, a palavra fala que somos perdoados em Cristo Jesus. A palavra fala, irmãos, que Jesus levou na cruz as nossas maldições. Não precisamos mais viver a maldição, não precisamos mais estar debaixo de julgo, de pecado, de acusação. Não, nós somos um povo livre. A palavra fala que nós vamos pisar na cabeça de serpente e escorpiões, com referência aos demônios, e nada vai nos causar nenhum dano. Nada. Amém, querido? Então a palavra nos mostra o que somos em Deus. A palavra nos mostra o que somos sem Deus. Mas também a palavra diz o que nós somos em Cristo Jesus, na igreja, chamados mais do que vencedores em todas as coisas. Em todas as coisas. Somos mais do que vencedores, irmãos. Conhecer a palavra é essencial, é imprescindível. Conhecer a palavra, as promessas, vai trazer ao teu coração fé, vai trazer ao teu coração a certeza de um Deus que ama, que cuida. Conhecer a palavra faz toda a diferença. Se nós não conhecemos a palavra, se nós não temos revelação da palavra, se nós não entendemos a palavra, nós achamos que estamos perdendo tempo na igreja. O jovem acha, pô, mas eu estou fazendo o que aqui? Aqui eu não posso fazer isso, aqui eu não posso fazer aquilo, aqui eu não posso beijar, aqui eu não posso fazer essa coisa, ali eu não posso fazer nada, eu não posso, aí eu não posso ver, eu não posso. Ele só está vendo que não pode, o diabo fala, aqui você não pode fazer nada, você está perdendo tempo aqui nessa igreja. Mas quando ele conhece a palavra, ele entende que ele ainda quando jovem, ele vai deixar de fazer algumas coisas para adorar e glorificar um Deus que é santo e que ele vai ter uma família abençoada. A juventude dura 5, 10, 15 anos, mas a sua vida toda vai fazer a diferença, querido. Deus na sua vida, o que você plantar agora, você vai colher lá na frente. Eu estou colhendo coisas que eu plantei, irmãos, quando eu tinha 24 anos, quando eu me converti. Eu estou colhendo coisas agora no meu casamento que nós temos semeado a vida toda. E Deus agora está cumprindo promessas nas nossas vidas. As minhas filhas se casaram, foram embora, e eu olhei para o lado e eu não vi uma pessoa desconhecida, eu vi o amor da minha vida. E ainda falei assim, agora chegou a nossa vez, vamos curtir. A Flávia casou num sábado, na segunda-feira eu fui para a praia com ela, fomos na segunda e voltamos na terça. Fomos lá, irmão, andei daquele, como é que chama aquele negócio? Stand-up, uma pranchana grande assim, irmãos, e para ficar de pé naquele negócio lá. Sofri, rapaz, para ficar de pé. A hora que vinha uma marolinha, assim, eu ia para a água. Para subir já é difícil. Mas não interessa, com 53 anos de idade eu estava andando naquele negócio lá. Sabe por quê? Porque Deus é bom e a vida não terminou. O melhor de Deus está por vir. Amém? Tem gente que quando o filho casa, olha assim para um lado e fala assim, e agora? Ai, meu filho casou. Glória a Deus que minhas filhas casaram, vão viver as aventuras dele, são felizes. Eu tinha 2 filhas, sempre quis ter 4. Agora eu tenho 4 filhos, amém? Nós sempre quisemos ter 4, né, amor? Eu tinha 2, agora eu tenho 4. Agregou mais 2. Tenho 4 filhos que era o nosso sonho, estamos colhendo, irmãos. Estamos colhendo, viver com Deus. Você que é jovem, você que é adolescente, viver com Deus não é perda de tempo. Viver com Deus é uma semeadura numa vida abençoada, querido. Numa vida próspera. Você vai fazer a diferença na sua família. Você vai fazer a diferença no seu trabalho. Você vai fazer a diferença nas amizades que você tem. Você vai ser reconhecido como um homem de Deus, uma menina, uma mulher de Deus, alguém que faz a diferença. Isso é maravilhoso, querido, sabe por quê? Porque muitas pessoas passam pela terra, mas você tem, querido, na sua essência, na sua vida, na sua caminhada, você tem uma palavra que pode mudar o destino eterno de uma pessoa. E quando essa pessoa estiver lá no céu com você, ela vai falar assim, glória a Deus pela sua vida, porque através de você, eu conheci o Deus Todo-Poderoso e agora nós vamos passar a eternidade aqui. Eu não sei o que nós vamos fazer, irmãos, nós vamos pular de nuvem para nuvem. Se nós vamos ficar lá, eu não sei. Eu só sei que vai ser bom, amém, irmãos? Vai ser bom. Vai ser maravilhoso. Então, quando nós não conhecemos a palavra, nós perdemos essas coisas. Perdemos a realidade, irmãos. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é a verdade. O resto, irmãos, as pessoas acham uma coisa, acham outra. Todo mundo acha um monte de coisa.
Mas a verdade é uma só, a palavra de Deus é verdade. E nós vamos prestar conta para Deus. Eu não vou prestar conta para aquele um, eu não vou prestar conta para o outro, eu não vou prestar conta para aquele, eu vou prestar contas diante de Deus, irmãos. Então eu preciso entender o que Deus pensa. E para eu entender o que Deus pensa, eu preciso conhecer a palavra. É a palavra que fala quem Deus é. É a Bíblia que nos apresenta Jesus. É a Bíblia que nos apresenta o Pai, o Espírito. É a palavra. Não acredite em tudo que eu prego, irmãos. Não acredite em tudo que os pastores pregam. Não acredite naquilo que você ouve no YouTube. Não importa se tem 1, 2 milhões de curtida, se está todo mundo falando bem. Não acredite, querido. Pode ser que seja um engano. E um cego, se um cego for dirigir outro cego, o que a Bíblia diz? Vão cair os dois no abismo. Vão cair no abismo. Quem que está dirigindo a sua vida, irmãos? Tem que ser a palavra de Deus. Por isso, quando nós desconhecemos a palavra, nós incorremos no erro. Quando nós não conhecemos a Bíblia, nós somos enganados facilmente. Facilmente. Infelizmente, tem muita gente pregando bobagem, irmãos. Tem que falar, né? A gente não gosta de falar isso, mas tem. Então nós temos que tomar cuidado, tem que conhecer a palavra. Se você achar que eu estou falando alguma bobagem, fala assim, pastor, o senhor falou uma bobagem, nós vamos sentar junto, vamos estudar, e se for mesmo, irmão, eu vou reconhecer, eu vou te pedir perdão. Eu já fiz isso. Já falei assim, você falou uma bobagem. Claro que foi mais respeitoso, né? Ô, pastor, desculpa, mas assim, né? Você falou isso. Eu falei assim, não, irmão, eu me enganei mesmo, você tem razão, eu me enganei. Vou prestar atenção para não cometer esse erro mais. Amém, queridos? Então, meu amado, conheça a palavra. Conheça a palavra. Segunda coisa que nos leva para o erro é não conhecer o poder de Deus. Então tem gente que conhece a palavra, mas desconhece o poder de Deus, não acredita. Isso eu acho que é triste, irmãos. Ela conhece a palavra, mas não acredita no poder de Deus. Então ela conhece a palavra de que há uma promessa, se alguém está em Cristo é nova criatura. Mas ela não consegue viver isso. Então, como ela não consegue viver isso, ela desconhece o poder de Deus, então ela é enganada. Ela é enganada, fala assim, a palavra diz, mas não é bem assim. Eu acho que talvez, não é? Ou então ela está caminhando, está lutando, aí de repente o irmão do lado dela, o cara que era pastor, o cara era o líder do GR dela, o cara era o discipulador, e o cara errou, cometeu um erro feio, e a pessoa ficou decepcionada. Ela fala assim, eu acho que esse negócio aí de Bíblia, não sei não. Será que Deus tem poder mesmo para mudar as pessoas? Eu ouvi isso de uma pessoa, falou para mim assim, mas olha, tal pessoa que fala, mas não vive. O outro que não sei o que fez isso. Aquele que não sei o que lá fez aquilo lá. Ele tinha razão, tudo isso tinha acontecido. E ele foi falando para mim, mas será que Deus é poderoso para mudar mesmo? Então por que não está mudando? Irmãos, Deus é poderoso para mudar a sua vida. Você crê ou não? Se você crê, você vai experimentar coisas grandes e tremendas. Se você e eu crermos como igreja, nós vamos experimentar coisas grandes, irmãos. Coisas grandes. Estava aqui na sexta-feira e eu senti de orar com o irmão por batismo no Espírito Santo. Mas já tinha outro irmão lá com ele, do lado dele. Eu fiquei meio sem graça, como é que eu vou chegar ali para falar, né? Aí eu cheguei para o irmão que estava lá e falei assim, irmão, estou querendo orar por batismo no Espírito Santo. Daí ele pegou e mostrou para mim o celular. Ele falou assim, pastor de Deus, olha aqui o texto que eu estava destacado, um texto. Disse João Batista, eu batizo com água, mas vem aquele que batiza com Espírito e com fogo. É esse texto que eu queria ler para o irmão, para dizer que o Espírito Santo vai para quem, que Jesus vai batizar ele hoje. Eu falei assim, então é de Deus, irmãos, aí eu enchi de fé. Oramos com o irmão foi batizado no Espírito Santo, irmãos. Amém? Que gostoso ver a glória de Deus sendo derramada. Que gostoso experimentar um Deus que muda, que transforma, um Deus que vai além das nossas expectativas, um Deus que cuida de nós, um Deus, irmãos, maravilhoso, um Deus que é digno da nossa fé. Ele é poderoso, porque se eu não conhecer o poder de Deus, se eu não experimentar o poder de Deus, eu posso ser enganado. Porque Jesus,
Ele poderia ter falado assim, olha, vocês estão enganados porque vocês não conhecem o poder de Deus. Mas não foi isso que ele falou. Ele falou assim, vocês estão enganados porque vocês não conhecem a palavra. Mas também não foi isso que ele falou. Ele falou assim, vocês estão enganados porque vocês não conhecem a palavra de Deus e o poder de Deus que dá vida à palavra na sua vida. O poder de Deus que faz com que a palavra se cumpra na sua vida. O poder de Deus sobrenatural, que faz com que esta palavra se torne realidade na minha vida, na sua vida. O poder de Deus que faz coisas tremendas. A palavra de Deus que se torna real mediante o seu poder em nós, em mim, em você, na minha casa, na sua casa. A sua casa precisa experimentar o poder de Deus. É o poder que nos leva, irmãos, a acreditar na palavra. E aqui durante o louvor eu estava lembrando, né, de um cantor. Semana passada eu falei dele, vou falar de novo. O nome dele é Marcos Witt, mexicano. E ele estava ministrando uma palavra e ele falou assim, olha, quem aceita viver para Deus? E ele falou assim, coloque-se de pé. E o auditório, que estava num ginásio grande, irmãos, e todo aquele auditório, a maioria das pessoas, a maioria ficou de pé. E ele mandou todo mundo sentar, senta todo mundo. Todo mundo sentou. Ele falou assim, eu vou perguntar de novo, mas antes eu quero contar uma história para vocês. O meu pai foi assassinado porque ele decidiu viver para Deus. E ele foi assassinado quando ele estava evangelizando no México. Foi assassinado. Balearam meu pai, enquanto ele evangelizava no México. Mas ele disse sim para Deus. Agora eu quero perguntar de novo. Quantos aqui querem viver para Deus? Mesmo que você possa tomar um tiro um dia. Fique de pé. Algumas pessoas ficaram de pé, irmãos. Porque às vezes a gente não tem muita noção do que a gente está fazendo. Irmãos, uma vez eu estava falando para Deus, assim, Deus, morrer é fácil. Porque morreu, acabou, amém, irmãos? Estamos na glória. Ou no inferno, né? Ué. É um ou outro, né, irmãos? Ou você vai para a glória ou você vai para o inferno. Não existe purgatório, não existe meio termo, não existe nada disso. Né? A palavra de Deus é muito clara. Então, você morreu, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem uma aliança com Cristo, você vai para a glória. Morrer é fácil, irmãos. Porque é morrer e ir para o céu. Desfrutar da rua de ouro, das bênçãos lá, glória a Deus. Não é? Por isso que Paulo falou assim, morrer é incomparavelmente melhor. Eu não sei o que eu escolho aqui. Eu estou para morrer aqui, eu não sei se eu escolho ficar ou se eu ir, eu preferia ir, porque se eu morrer é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Mas por vossa causa vou ter que permanecer aqui na carne mais um pouco. Paulo escrevendo para a igreja. Vou ter que ficar aqui mais um pouco para ajudar vocês a desenvolver a fé de vocês. Irmãos, o difícil é morrer todo dia. É você dizer não para a sua carne. É você negar a sua existência, negar a sua natureza pecadora. O difícil, irmãos, é você morrer todo dia. Mas o nosso chamado é para morrer todo dia. Então, quando eu entendo que eu sou chamado para morrer todo dia, como Jesus disse, se alguém quer ser meu discípulo, dia após dia, tome a sua cruz e me siga. É todo dia, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. É todo dia. Todo dia, irmão, todo dia é difícil, todo dia. Mas quando eu entendo que o poder de Deus está sobre a minha vida, para me levar a viver essa realidade, já não é mais difícil, é prazeroso. Eu tomo a minha cruz com alegria. E eu começo a carregar com alegria. Sabe por quê, Senhor? Porque eu estou glorificando o Teu nome, carregando essa cruz. Eu estou exaltando o Senhor. Eu estou sendo purificado. Eu estou sendo treinado. Eu estou sendo perdoado. Eu estou sendo transformado. Eu estou sendo, oh Deus, eu estou sendo transformado de glória em glória. De vida em vida, de bênção em bênção, de vitória em vitória. Não é mais difícil, é prazeroso quando você entende que você não está sozinho, mas é o poder de Deus em você, querido. É o poder de Deus em nós. Então, quando eu desconheço o poder de Deus, aí fica muito difícil. Aí vira religião, vira letra. Isso aqui não tem vida. Isso aqui não tem vida. Então, eu estou lá hoje meditando na palavra, orando. De repente, a Adriana começa lá. Marcelo, olha que lindo.
Esdras 1:1, né? Olha, lê um versículo, Esdras 1:1. Deus despertou o coração lá do rei. E ela falando lá, chorando lá no quarto, dizendo que era lindo o versículo. Eu falei assim, irmãos, eu estava com a cabeça em outro lugar, pensando em outra coisa. Mas ela estava em Deus lá. Olha que lindo esse versículo, um versículo, Esdras 1:1. Depois você lê lá, irmão, vê se você acha lindo. Eu achei mais ou menos. Mas por que é lindo? Sabe por que é lindo para ela? Porque Deus estava ministrando no coração dela. Querido, aquilo que Deus ministra no seu coração é lindo. Ou aquele que está de fora não vai entender. Talvez nem o seu marido entenda. Mas é lindo quando Deus começa a ministrar algo no teu coração, dá vontade de viver para Ele, dá vontade de morrer por Ele, dá vontade de sair andando por aí falando dEle. Querido, muda, algo muda em mim, algo muda em você, mas é o poder de Deus que faz isso em nós. Quando nós vivemos só na letra, querido, é muito custoso, é muito difícil, tudo parece que é complicado, mas quando nós temos a expectativa de que a qualquer momento Deus vai fazer algo maravilhoso, querido, aí a gente não está na dificuldade, nós estamos na expectativa. Uma coisa é uma pessoa sem expectativa, outra coisa é alguém que tem expectativa em Deus, porque ele fala assim, eu sei que o meu Redentor vive e em breve ele vai se levantar sobre a terra. É diferente, irmãos. Amém? Então, é que Abraão falou. Olha, ele não levou em conta o seu corpo amortecido, ele não levou também em conta o corpo de Sara que estava amortecida, ele sabia o seguinte, falou assim, olha, Deus deu uma promessa, então ele se fortaleceu pela fé, dando glória a Deus. Ele viveu aquilo ali. Deus falou para ele assim, agora você não chama mais Abrão não, agora você chama Abraão. Abrão significa pai exaltado, e Abraão significa pai de multidão, pai de nações. A mulher dele chamava Sarai, a velhinha já, né, irmão? 90 e poucos. Sarai. Deus falou assim, agora não é Sarai, é Sara. Significa, né, a mãe de... É princesa, né? Sarai é princesa e Sara é mãe. Alguma coisa assim, irmãos. Aí eu só sei que, imagina os dois velhinhos chamando o outro. Antes chamava de Abrão, né? Aí Sara grita, Abraão! Aí os servos que não tinham filho, né? Os servos olham assim, Abraão? Pai de multidão? Será que ele já está ficando caduca? Na verdade, não, irmãos. Ela experimentou o poder de Deus e começou a profetizar aquilo que Deus ia fazer. E Deus fez. Deus fez. Sabe por quê? Porque nós servimos a um Deus que faz. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam porque eles não acreditavam que Deus tinha poder para fazer ressuscitar alguém de uma maneira diferente daqueles que não acreditavam. Para eles era impossível. Mas Jesus falou para eles, vocês estão enganados, sabe por quê? Porque vocês não conhecem nem a palavra e nem o poder de Deus. Irmãos, Deus pode fazer na sua vida. Deus pode mudar a sua vida. Deus pode curar o seu coração. Essa solidão que você sente, Deus pode curar. Deus pode imprimir algo novo em você, querido. Deus pode fazer algo novo na sua vida hoje. Como é que está esse equilíbrio nosso entre conhecer a palavra e crer no poder de Deus? Conhecer o poder de Deus, como é que está? Você conhece só a palavra e desconhece o poder? Como é que está esse equilíbrio, irmãos? Não é? Deus deseja se revelar a nós, irmãos. Deus deseja se revelar a você. Por isso que Jesus veio e pagou o preço. Morreu naquela cruz e o Pai nos enviou o Espírito. O Pai nos enviou o Espírito, queridos, para que Ele possa nos revelar tudo aquilo que nós precisamos saber. Você precisa conhecer o poder de Deus, amém? Lá em Tito, capítulo 3, versículo 3, eu já estou terminando. O apóstolo Paulo escreveu para Tito. Ele diz assim, pois nós também, outrora, ou seja, em outro tempo, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros.
Aí Paulo continua dizendo aqui que o Senhor nos lavou, salvou, o Senhor nos renovou, mudou a nossa vida, através da sua graça. Mas essa palavra que nós éramos também em outro tempo, desgarrados. Lembra da ovelhinha desgarrada? É a mesma palavra. Nós éramos enganados, nós éramos desgarrados, nós éramos pessoas que estavam andando longe no erro, mas agora não. Então, quando eu conheço a palavra, que no outro tempo eu era assim, mas agora não sou mais, então eu quero essa realidade para mim. Sabe por quê? Porque é promessa. Eu não pedi, foi Deus que deu, irmão. Eu não pedi isso. Foi Deus que me deu. E se Deus me deu, eu quero. Sabe por quê? Porque se eu viver o que Deus me deu, é glória para Ele. É bênção para a minha vida. E é glória para Ele. Em outro tempo a gente podia ser desgarrado, mas agora não. Agora não, agora você é salvo. Agora você é renovado. Agora você é restaurado. Agora você pode, irmão, sair do erro. Agora você pode viver na fé, conhecendo a Escritura e conhecendo o poder de Deus. Amém, querido? Queria que você fechasse os teus olhos. Já se Deus ministrar o teu coração. Talvez você lembre de algum erro, de algum engano que você cometeu. Talvez você possa se lembrar de quando a palavra confrontou o seu coração. Porque você vivia um erro, você estava errando em uma ou outra situação. Você estava sendo enganado ou mesmo enganando a si mesmo. Mas quando a palavra veio, alguém pregou ou você leu, e você teve ali um confronto, uma revelação de que você estava enganado, e você então, não, peraí, isso está errado, eu vou consertar a minha vida, e você consertou a sua vida. Irmãos, esse é o procedimento de um homem e de uma mulher de fé, que acredita que Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele prometeu, querido, que vai fazer de você uma pessoa mais do que vencedora. Ele prometeu que nós podemos fazer tudo naquele que nos fortalece, como Paulo diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele prometeu, querido, que nós somos novas criaturas. Ele prometeu, irmãos, que nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. Ele prometeu, querido, que nós somos amados por Ele. Ele prometeu, querido, que ia colocar em nós um espírito novo, um novo entendimento. Ele prometeu, ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele prometeu que jamais ia nos deixar sozinhos, mas que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é Deus bom, maravilhoso. Ele é um Deus que tem poder para cumprir aquilo que Ele prometeu. Deus tem poder para mudar a sua vida. Deus tem poder, querido. Você conhece o poder de Deus? Qual é a profundidade do seu conhecimento do poder de Deus? O que é que você já experimentou? O que você experimentou? Você se alegra com as pequenas coisas? Porque de repente Deus está trabalhando no nosso coração. Tem uma irmã, deu testemunho aqui na sexta-feira, ela falou assim, nossa, eu orei a semana toda conversando com Deus, aí no momento aqui veio alguém orar comigo e foi orando tudo que eu estava orando, da segunda-feira até agora na sexta, cada oração que eu fiz, cada situação que eu coloquei, esse irmão, essa irmã que veio orar comigo foi falando cada coisa, eu vi Deus respondendo, eu vi Deus falando comigo, irmãos, a pessoa se alegrando, talvez não algo que as pessoas... mas só isso aí foi coincidência. A pessoa orou porque de repente todo mundo ora para abençoar mesmo. A pessoa, irmãos, você acha que foi coincidência, que foi uma outra coisa, mas ela se alegrou nessas pequenas coisas. Sabe o que vai acontecer? Como Deus viu a alegria dela, Deus vai fazer coisas maiores. A gratidão no nosso coração, a alegria do nosso coração faz com que Deus abra portas maiores para nós entrarmos, para nós vivermos milagres maiores. Mas se você não consegue se alegrar quando você acorda e que você abre os seus olhos, se você não consegue se alegrar com o dom da vida, por que Deus vai investir mais em nós, irmãos? Se a gente só tem murmuração e reclamação, se a gente só tem vê aquilo que não acontece, se a gente só vê aquilo que não está acontecendo, aquilo que Deus não fez, e esquece de tudo aquilo que Deus fez,
Irmãos, o que abre a porta do sobrenatural é gratidão. Gratidão no nosso coração, abre as portas para o sobrenatural. Agradeça a Deus pelo perdão na sua vida, agradeça a Deus pelas suas promessas, agradeça a Deus porque Ele te ama, agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele fez, agradeça a Deus por quem Ele é. Creia, libere a sua mente, libere o seu coração, lance a sua vida diante do Senhor e você vai ver, querido, você vai começar a experimentar coisas grandes, você vai começar a experimentar o sobrenatural. Porque o Evangelho é sobrenatural. O Evangelho não é natural. O Evangelho, o cristianismo, irmãos, não é uma filosofia de vida. O cristianismo é poder de Deus para mudar a vida das pessoas. A palavra da cruz é escândalo para os judeus. A palavra da cruz é loucura para os gregos, para os filósofos, mas para nós que cremos, a palavra da cruz é o poder de Deus. É o poder de Deus. Irmãos, então o poder de Deus, Ele se manifesta na minha vida, transformando o meu coração, libertando a minha vida, libertando de atitudes pecaminosas, do erro, do engano. O poder de Deus faz grandes coisas em nós, faz grandes coisas na sua vida. Quantos querem viver coisas poderosas em Deus? Comece a orar, fale assim: Senhor, eu quero, me livre de todo engano. Fale com o Senhor: Senhor, me livre de todo engano. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem. Eu quero viver o que o Senhor tem. Me livra, Senhor. Me livra do engano, me livra do erro. Senhor, eu tinha pensado estar num outro lugar, ministerialmente falando. Eu pensava já estar num lugar, já cuidando de um grupo de relacionamento. Eu pensava estar já multiplicando o meu grupo. Deus, eu não cheguei neste lugar que eu sonhava. Eu sonhava, Deus, estar com a minha família restaurada, estar com os meus filhos fortalecidos. Eu sonhava, Deus, mas eu não cheguei ali, eu não consegui chegar neste lugar. Deus, em algum lugar eu me extraviei, eu perdi, eu errei o caminho. Então eu olho para o meu casamento, tem problema, eu olho para o meu relacionamento com o meu marido, com a minha esposa, tem desavença, tem discordância, tem briga. Eu olho para o meu relacionamento com o meu filho parece um estranho para mim. Eu olho para o relacionamento com a minha filha parece uma estranha. Eu olho para a igreja, eu não tenho prazer de estar no ministério, eu não tenho prazer de orar mais. Deus, eu não tenho prazer de adorar, eu não tenho prazer de ler a palavra. Aonde é, Deus, que eu me perdi? Aonde é, ó Deus, que eu me extraviei? Aonde, Senhor, eu me desgarrei? E eu perdi de vista aquilo que o Senhor tinha. Deus, porque eu quero ser restaurado nessa noite, eu quero, Pai, eu quero sair do engano. Se o que me trouxe para o engano foi desconhecer a sua palavra, ou desconhecer o seu poder, Deus, nessa noite eu quero, Pai, sair do engano, eu quero começar a estudar a sua palavra, e aquilo que eu já conheço, Deus, aquilo que eu já conheço da sua palavra, eu quero viver agora, Pai, eu quero experimentar com o seu poder, não apenas na religiosidade. Eu não quero apenas ficar olhando para ver para os outros se está certo, se está errado. Não, eu quero viver as promessas do Senhor. Deus, libera o seu poder sobre a minha vida, libera o seu poder sobre a minha casa, libera o seu poder sobre a minha família. Deus, eu declaro o poder do Senhor fluindo, eu declaro o poder do Senhor, Deus, alcançando a minha vida, alcançando os meus filhos. Pai, eu declaro o poder do Senhor alcançando o meu casamento, eu declaro o poder do Senhor alcançando o meu corpo, tirando toda a enfermidade, tirando toda tristeza, toda maldição. Pai, eu declaro o teu poder alcançando a minha vida, alcançando aqueles que eu amo e mudando vidas, mudando corações, transformando, Senhor. Não mais será na força, não mais será na religiosidade, mas é o poder do Senhor. É o poder do Senhor tocando na minha vida, tocando naqueles que eu amo. Porque eu sei, Deus, que o teu poder me livra do engano. Quando o Senhor libera o seu poder, não pode ter erro. Quando, ó Deus, o teu poder é liberado, Senhor, de acordo com a sua palavra, é bênção, é bênção. E o Senhor recebe toda a glória, o Senhor recebe toda a honra. Meu querido, fique de pé nessa noite.